Oi, eu sou o Gildo. Oi, eu sou a Carla. Oi, eu sou a Mafê. Oi, eu sou a Malu. Eu sou a TT. Eu sou a Amanda e hoje a gente vai discutir o conto A Cela 1, da autora Chimamanda Adichie. Eu vou falar só esses nomes que eu não consigo pronunciar. Ela é uma escritora nigeriana, né? E ela é bem, assim, conhecida pelos estudos feministas dela. Ela que escreveu o livro Hibisco Roxo, ela que escreveu o livro de contos, que a gente vai discutir hoje, um dos contos, que eu não sei. O livro chama No Seu Pescoço, o livro de contos dela. E também ela tem dois livros livros fininhos, que são muito, assim, bem propagados, assim, quando se fala de feminismo, assim, que é o livrinho Sejamos Todos Feministas e o livrinho Para Educar Crianças Feministas, que é um manifesto, que é muito interessante, é muito bom para dar um básico, né, da teoria feminista, assim, é muito, muito legal. O que vocês acharam do conto? Sobre o que é o conto, né? Vamos começar por aí. Nossa, eu não tinha pensado, hein? Também não. Para mim, o conto é sobre tomada de consciência. Para mim é sobre direitos. Para mim é sobre as nuances da moral humana, assim. Acho que é uma boa explicação. Nossa, que difícil. Pra mim também eu acho que é muito sobre moral. Sim. Pensando nessa vertente da Amanda. Pode falar, eu? Não sei. Tá bom. Carlinha, não? Pra mim, ela fala tanta coisa, tipo, vários temas dentro de... É difícil definir um, né? Sim, mas eu acho que, sei lá, acho que ela faz uma crítica social e política no conto. Uhum. Alguém quer falar um pouquinho do enredo? Rapidamente. Peraí. Ô, Malu. Não, pode falar, se vocês quiserem. Tá, eu vou falar aqui. Eu não lembro muito, por isso que eu não... Então, eu também li semana passada, eu tô com dificuldade de lembrar de tudo. Fala, então. Pode falar. Sim. Fala. Eu já tinha lido esse conto, na verdade, porque eu já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava muito bem dele. Mas é basicamente sobre... É uma família. Tem um irmão, uma irmã, o pai e a mãe. E o conto começa com ela contando sobre as vezes que a casa dela foi roubada. E nisso ela inicia a descrição do irmão dela. Que o irmão dela foi uma das pessoas que roubaram a casa. E ela vai falar que ele nunca foi culpado pelas coisas que ele fez, exceto quando ele foi preso, já no 3º ano da faculdade, alguma coisa assim. E aí ela vai continuar a história falando dessa vez que ele foi preso, né? Que ele era acusado de fazer parte de um culto, né, que seria tipo uma seita que tinha na cidade. E lá na Nigéria o governo considerava que aquilo era muito ruim, que era como se fosse uma rebelião mesmo. Daí eles estavam prendendo as pessoas que faziam parte de seitas desses cultos, e ele foi acusado de fazer parte de um, por mais que ele falasse que ele não fazia. E ele ficou preso, pelo que me parece que não foi muito tempo, né? Mas lá dentro da cadeia ele acaba tomando consciência de várias coisas que nem vocês já falaram, porque ele acaba vendo um outro lado, né? Que não era o lado que ele conhecia. Acho que é basicamente isso, assim, bem por cima. Eu senti que os cultos eram mais tipo uma irmandade, assim, né? Eu senti, não sei, porque às vezes tinha iniciação, né? Pode crer. Porque parece que eles tinham brigas entre eles e tal, e aí fica com pressão. Eu boto fé. Eu não sei vocês, mas no início do texto eu odiei o irmão. Eu odiei ele com todas as forças do meu ser, assim. Porque eu acho que eu via o sofrimento da irmã de ver a família
meio que virar as costas para as coisas erradas que eles faziam, né? Meio que passar um pano para eles, assim. E aí eu fiquei viajando na questão da questão do feminismo negro, né? De como ainda assim, dentro daquele núcleo, o homem, no caso, o irmão, conseguia se safar com facilidade de coisas muito erradas, né? Muito erradas. E ele tinha um carisma, né, cara? Ele tinha um carisma, porque mesmo ela falando aquelas coisas, eu ainda percebia que ela amava muito o irmão dela. Era um negócio, é um texto muito, muito profundo, eu achei, muito. E até fala que ele era mais claro, né? Do que ela. Aí o pessoal comentava que ele teve sorte, porque ele saiu claro e ela não. Então, era um desperdício, eles chamavam. Eles falavam que era um desperdício o menino ter saído mais claro e a menina não. Caramba, nossa, esse texto é muito pesado. E a mãe ficava lisonjeada, né, com esses elogios. Ela ficava toda... E é engraçado que aí que a gente meio que percebe o privilégio da pessoa, tipo, negra de pele clara, né? Tipo, a menina é uma negra retinta, então, tipo, tudo associado a ela é uma coisa ruim. Enquanto ele quer, tipo, tanto que ele se salva de tudo. Ah, não é assim e tal. Então, tipo, bem, assim, tapa na cara mesmo. O conto todo é ele se safando, né? Assim, sim. Mais cedo ou mais até tarde. preso, né? Até preso, querendo ou não, ele tava se safando. E é meio assustador, porque no início eu achei que a mãe passava pano, mas que o pai ia ser o, sei lá, eu não sei dizer uma palavra que não seja errada, né? Tipo, não quero chamar ele de corregedor ou de, vou corrigir esse menino. Não, mas não, até quando o menino é preso, quem fica muito desesperado e tentando resolver o problema é o pai. Então é um negócio, assim, tá presente ali dentro, né? E tem uma parte que ela conta que os pais iam visitar o irmão todo dia, né? Tipo, e era numa cidade que não era a cidade deles. Ou seja, eles tinham que viajar 3 horas por dia para poder ver o irmão. E aí teve um dia que ela chegou e falou: não, gente, a gente não precisa. A gente não vai. E aí eles cagaram para ela, falaram: não, a gente vai sim. Aí ela foi e jogou a pedra no carro. Quebrou, e aí depois que eles brincou, resolveram não, aí ela coloca, tipo assim, que ela tinha ficado feliz por aquela pequena vitória. Então, tipo, uma coisa pequena, ela conseguiu se impor de certa maneira, né? Por mais que seja na violência, por meio da violência, assim, entre aspas, mas que ela conseguiu ser ouvida. Então, tipo, o que ela tinha que fazer para ela ser ouvida, sabe? A proporção que as pessoas tinham que chegar para alguém considerar a opinião dela, assim. Essa questão da família, a Chimamanda, ela aborda muito isso. Em Hibisco Roxo também tem. Não vou dar spoilers, mas em Hibisco Roxo também é a história de uma família. E quando ela tem um livro que chama Americana, eu acho que é ela que tem um livro da Americana, porque ela vai para a América um tempo e aí ela escreve desse tempo dela na América. E aí ela fala da questão da colonização também, etc. E também vem com todas as questões de cor, etc., raça e família. Então é um tema recorrente. Eu acho que isso na vida da Chimamanda foi uma coisa... Assim, ela conseguiu ver em situações do dia a dia dela, ela conseguiu ou criar histórias ou escrever a que ela viveu, né? Não sabemos. Mas ela consegue abordar esse tema de uma maneira muito delicada e de uma maneira que a gente não veja, não culpe ninguém, porque eu não sei vocês, assim, mas eu não consigo ver o irmão como uma coisa ruim. Eu acho que eu vejo mais ele como uma vítima dessa sociedade, sabe? Dessa construção patriarcal que não culpa ele por nada, que passa a mão na cabeça dele. E um exemplo que eu consigo ver disso é quando ele rouba a casa pela primeira vez e ela não fala, né, pros pais que ela achava que era ele.
Ela não diz, ele sai da missa, eles vão na missa sozinhos, ela sai da missa, ele sai da missa, na verdade, volta, finge pro pai que ele não sabia o que aconteceu. E aí, assim, ela não fala nada. Então, tipo, porque na cabeça dela, ela não pode fazer isso. Então, é uma construção na cabeça de que não se pode culpar homens, né, pelas coisas, assim. Mas eu não sei se vocês estavam me ouvindo, mas o que eu estava falando é que eu achei interessante o jeito que ela colocou as estruturas, né, do local onde ela mora. Eu vi que o conto é ficcional, então é ficcional, mas tão real, né? E a questão de que de para uma cidade para outra eles tinham que pagar para passar, né? Porque tinha uma barreira militar, não lembro direito o nome que ela usa, mas que eles tinham que subornar aquela barreira e depois subornar a cadeia para conseguir ver o menino, né? Ver o filho. E aí eu fiquei pensando nessa questão do suborno e da carteirada, né? Porque ela fala, se ele tivesse preso aqui no campus, né, no local, era algo fácil de resolver, porque ele conhecia todo mundo, o pai, né, conhecia todo mundo, então era fácil de resolver, mas como era algo que estava tendo muitos problemas, eles mandaram para uma cidade mais distante, meio que um distrito, assim, e que ficou um pouco mais sério a situação. Então eu realmente achei e achei muito delicado o jeito que ela inseriu esses problemas mesmo, né? Essa problemática que é real lá e que é muito real aqui, né? Não tem nem 2 semanas que a gente viu o desembargador dando a carteirada lá e, né? Aquele não deu certo porque foi gravado, mas imagina quantos outros que dão. Essas literaturas pós-coloniais, elas tendem a ser o que a gente vive, né? Porque a gente também é um país. Somos uma pós-colônia, sim. Então, o que a gente vive é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu acho muito interessante essa questão, porque muitas coisas que ela falou, a gente sabe que acontecem também aqui no Brasil. Então, a gente se identifica. Por exemplo, a questão do menino ser filho de um pai professor aparentemente universitário, pelo que eu entendi. Então, assim, vão passar pano para ele, porque o pai dele é instruído e tal, então vamos fingir que não tá acontecendo, vamos fingir que é uma fase dele roubar as coisas. E você viu que ela falava que todos os meninos, quando chegavam nessa idade, começavam a roubar, sabe? Então, tipo, é uma fase, gente, vamos fingir. Aí os pais fingiam que era gente de fora que tava entrando e roubando. Mano, não. Eu queria só fazer um comentário do que a Mafê tinha falado antes da questão da escrita dela, porque na fala dela do perigo de contar uma única história, ela vai dizer que cresceu em um campus universitário também, numa cidade do interior. E aí eu fiquei pensando nesses traços autobiográficos, sabe? Nessa recorrência de algum do que talvez pode ser lido como traço autobiográfico. E você falou da questão dela trazer muita raça, discussão de raça e não sei o que. Ela também comenta nessa fala que ela entrega um texto para um professor na universidade e ele acha o texto dela pouco autêntico porque ele não fala, era pouco africano. O texto dela não era africano o suficiente, algo assim que ela fala, né? Ou seja, o texto não falava, não era uma produção autêntica porque não trazia vivências dela, algo nesse estilo. E aí era só isso que eu queria comentar a título do que você tinha dito. Não traz pobreza e sofrimento, então não é africano. E também de não explorar essas... Enfim. Esses estereótipos são muito pesados, né? São muito pesados. Esses estereótipos são muito pesados e dentro da literatura a gente até consegue achar algumas coisas sobre isso, né? Da mulher barraqueira, do homem malandro, da mulher sexualizada. É muito estereotipado, né? Muito estereotipado. Imagina, a pessoa não tem um texto aceito porque não era africano o suficiente. E ela responde genialmente, tipo, eu nem sabia que isso era uma coisa, né? Eu nem sabia que isso era um critério, eu nem sabia que isso existia.
eu anotei algumas coisas também, tipo, que me chamaram a atenção. A primeira delas é que é sempre alguém muito próximo que tá roubando, sabe? E aí eu pensei nessa ideia de... é sempre alguém que tá roubando a própria casa. E como eles são uma comunidade pequena, é sempre alguém conhecido, alguém que você viu crescer, que tá te roubando, sabe? É um sistema tão... Eu enxerguei como uma representação de um sistema tão desleal, tão desonesto, em que você tem que duvidar das pessoas que estão do seu lado, sabe? Porque pode ser elas que estão te roubando. E aí eu também eu achei interessante a questão que ela faz com a linguagem, com a língua, né? Porque existe um jogo entre o inglês e a língua deles. Que é o irmão, quando o irmão tá roubando, ele tá falando em inglês. Quando o irmão toma consciência daquelas coisas que ele vai refletir quando ele tá na cadeia, ele começa a falar a língua deles. E posteriormente ela vai dizer que há uma influência, a gente consegue perceber uma influência dos Estados Unidos nos cultos. E os cultos estão pelo rap, não sei o que, ela vai... E aí essa influência dos Estados Unidos no culto é algo que está influenciando diretamente a morte dos jovens daquele lugar. Ou seja, tipo, a juventude está sendo morta por influência dos Estados Unidos. E aí quando o irmão vai roubar, ele está falando inglês. E aí quando o irmão está naquele processo de tomada de consciência e reconhecendo o papel repressivo da polícia e do Estado, ele começa a falar a língua deles, sabe? E aí eu pensei nessa questão identitária da língua, sabe? Do quanto ela está ligada às nossas vivências e atitudes e referências. Acho que um ótimo exemplo disso é quando ele tá falando, a família já tá visitando ele na cadeia, e aí ele vai explicar como que ele fez para colocar, ele colocou o dinheiro no ânus, né, para esconder, porque ele sabia que ele ia precisar usar esse dinheiro para ter privilégios lá. Aí, quando ele vai explicar o que ele fez, né, ele fala na língua nativa, em Igbo, mas aí depois ele já vai falar sobre essa troca rápida, né, de língua que ele faz, que ele já vai falar em inglês, ele fala: o general Abacha ficou impressionado com a maneira como eu escondi meu dinheiro. Então, ele quando fala dos outros, né? E agora, quando vai falar das estratégias dele, ele já fala na língua nativa. Aí tem muitos momentos, né, assim, de troca de língua. Eu achei muito interessante. Eu sinto que tem uma ligação muito grande dessa questão da língua com as atitudes, sabe? A língua inglesa, ali, de certa forma, parece representada pela violência, pelo roubo, sabe? Pela desconfiança, por todo aquele ideal colonizador, sabe? Aquela coisa de exploração mesmo, de morte, E aí a outra língua vai aparecendo suave, sabe? Em momentos de... Tem uma questão também que eu estava pesquisando um pouco sobre o texto depois que eu terminei de ler, e eu achei um negócio muito legal, que fala sobre a questão do espaço e do local, por exemplo. Que, por exemplo, eles moram naquela cidade universitária, né, pelo que eu entendi, para professores e tudo mais. E ela fala, se ele tivesse preso aqui, ia ser mais fácil. Mas não, ele foi para outra cidade, que é uma cidade anônima, ela fala. Ou seja, é uma cidade que todo mundo que vai para lá já foge do controle, sabe? Então, tipo, é esse espaço do desconhecido com o espaço que é conhecido para ela, que é o espaço da família, que é o espaço onde todo mundo se conhece, onde todo mundo vai dar um jeito. Só que a partir do momento que ele foi transferido para outra cidade, eles já ficam tensos. Tipo assim, nossa, ele foi transferido para uma cidade que não é mais o nosso espaço. Por mais que seja no nosso país, que seja no nosso estado, que seja a capital do estado lá, ela não é mais a nossa cidade, sabe? Não é mais um lugar onde ele vai estar reconhecido como o lugar dele, já é um lugar que é estrangeiro a ele, sabe? Eu achei muito legal essa visão também de ser estrangeiro no próprio lugar dele, tipo, de estar num lugar que não é o lugar que ele pertence, assim, e todo mundo sabe disso, porque todo mundo fica com medo por ele ir para esse desconhecido.
É porque na cidade dele ele é filho de um professor universitário. Na cidade para onde vai ele é só mais um, né? Ele é só mais um. Eu fiquei pensando muito nessa questão, sei lá, de relacionar micropoderes, sabe? Porque quando ele tá na cidade dele, a questão de ser filho de um professor, de ter pele mais clara que a da irmã, vai vai facilitar muito a vida dele, né? E as relações e a passada de pano nas atitudes. Só que quando, de certa forma, ele sucumbe à repressão policial e vai ser encarcerado, nada disso vai salvar ele. Não é ser filho de professor, não é ter a pele mais clara. Ele vai ser morto igual a todos os outros que estão dentro daquela cela. Tanto é que ele vai para aquele espaço, Pra sala né, no 1, né? final do. E depois ele é transferido para aquele espaço onde a narradora vai dizer que provavelmente as pessoas iam para serem morrer. mortas e para desaparecerem. E essa sensibilidade nele, assim, cresce quando o pai daquele outro de outro, né, criminoso, não sei, é preso no lugar do filho, porque e eu acho que isso toca uma coisa nele que pensa assim, qualquer pessoa pode estar aqui e as pessoas que estão aqui não vão se salvar. Por quê? Eu vou me salvar porque eu tenho meus privilégios. Talvez, acho que ele nem pensou tanto assim, mas ele viu assim, tem um inocente que realmente não fez nada e ele tá sofrendo do mesmo jeito de quem fez alguma coisa assim. Eu acho que essa questão... Pode falar, amigo. Eu acho que vai muito dessa ideia de arbitrariedade, sabe, da repressão. Ela vai passar por cima de qualquer um, não importa quem seja, e não precisa ter justificativa para isso, sabe? É uma máquina que vai te matar e te trucidar, você se adeque às normas, ou então você vai passar por tudo isso, independente de quem você seja, ou se você tenha feito alguma coisa ou não. A lei ali não existe, né? Não. A justiça ali não é cega. Era o que eu ia falar, eu acho que é a questão de que... Foi a questão do texto que eu acho que mais me pegou. É a questão de que a gente consegue ver, né? A irmã acredita que ele não participa de um culto, que ele não participa de uma irmandade, mas ele é usado como exemplo para os outros, sem um julgamento, sem uma pesquisa, sem uma investigação. Sim, até o barman foi preso. E aí, nisso, você percebe a questão da injustiça, né? O direito dele foi totalmente tomado por estar no lugar que às vezes nem era um lugar errado, ele só estava bebendo num pub público, um pub de acesso a qualquer um. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante no texto, né? É a questão do direito humano ser tomado. E para quê? Para que a polícia mostre eficiência. Como que a polícia mostra eficiência? Matando esse ser, prendendo, eliminando. E é o que a gente vê no discurso dos da direita. Bandido bom é bandido morto. Porque bandido morto é exemplo para que os outros não sejam bandidos. Agora, como que a gente vai saber se essa pessoa é um bandido ou não? Né? Então, ali, eu acho que isso foi algo que me pegou muito no texto, porque primeiro foi ele, a irmã acredita, e a irmã conhece ele, a irmã acredita que ele não faz parte de um culto, e realmente, pelo contexto, dá para perceber que tá mais para ele ser amigo de todos, do que de ser só de um culto, de tomar partido de um culto, né? No texto é importante você saber desse carisma do personagem. E aí ele é preso, e para ele tá tudo bem, ele vai se safar, o pai dele tá atrás de resolver a situação. Mas aí quando entra um pai de alguém que é um senhor, que ele foi preso porque o filho que era o criminoso, né? O filho que era o suposto criminoso, a gente tem que chamar de suposto porque é um texto muito nisso, né? A gente não sabe quem realmente o criminoso, quem realmente fez as coisas, porque a polícia dá para perceber que não funciona para todo mundo. É uma justiça que é parcial. E é terrível isso, porque por mais que o nosso país seja um país complicado, a gente ainda acredita que a justiça funciona, né? Que a gente ainda acredita que as coisas funcionem. De um jeito errado? Claro, porque negros morrem todos os dias, sendo criminosos ou não. Mas quem vai para a cadeia, a gente ainda acredita que vai ter um julgamento.
Mas é complicado, porque eu acho que isso me pega muito, porque aí tá, a gente acredita que vai ser uma justiça para todo mundo. Aí acontece de ser um desembargador falando aquelas coisas, né? E é um desembargador, o cara era juiz e foi escolhido para ser desembargador. Desembargador, gente, assina sentença. Eles estão ali como um último refúgio, tipo, você participou por todos os processos, primeira instância, segunda instância, você cai no desembargador, então era para ser uma pessoa equilibrada, justa. Então eu acho que isso no texto me chama muita atenção, assim, a questão dos direitos humanos serem roubados o tempo todo mundo privado dos direitos humanos e tudo funcionando à base de suborno ou carteirada, no caso, né? Que é o que eu estou chamando a relação do professor com a cidade universitária. Mas complicado, viu? Realmente complicado. É algo que me chamou muita atenção no texto. E a forma como ela vai construindo tudo isso, tem um trecho do texto que é o seguinte: isso era tão anormal que logo se tornou normal. Existe uma normalização muito grande de todos esses processos lá dentro. Até que o irmão estranha alguma coisa, tudo é narrado com muita naturalidade, assim, com muita... E aí ela vai construindo esses jogos de oposição que são muito chocantes para o leitor, por exemplo. Isso está se passando num campus, dentro de uma universidade, as pessoas estão tendo aulas de engenharia, saberes, leituras, não sei o que, produção científica, e é o mesmo lugar onde as pessoas estão sendo mortas, e logo ali do lado as pessoas estão sendo assassinadas pela polícia, as pessoas estão perdendo seus direitos, estão tendo seus direitos retirados. E aí ela vai construindo todo um contexto de violência militar, né, de exploração do poder militar, e aí eles estão vivendo aonde? Dentro de uma universidade. E aí essas coisas vão se chocando. E aí uma cena que eu achei, tipo, fantástico foi que quando um membro do culto ataca o outro e ele dá uma machadada na cabeça do garoto em frente ao departamento de música. Então você tem tipo um ato de extrema violência. Que você consegue visualizar, né, uma machadada, tipo uma morte instantânea, uma coisa extremamente violenta em frente ao departamento de música. E aí, quando fala música, isso já aciona toda aquela coisa, aquela experiência artística, né? Aquela coisa prazerosa. 3M, o bloco da música. Mas é gente, isso. Eu juro que eu lembro, eu tava imaginando a UFO, assim. Eu também. É porque é a referência de campus universitário que eu tenho na minha cabeça, né? Mas assim, eu juro que eu imagino as coisas acontecendo na UFO, assim, pelo amor de Deus, óbvio que não desejamos isso nunca, mas assim, eu juro que enquanto eu tava lendo, eu tava imaginando aquele lugar na minha cabeça, sabe? Bizarro. Eu tinha notado uma coisa em relação a isso, deixa eu só... Porque senão depois fica descontextualizado, que é quando acontece o assassinato, a professora dirige uma Mercedes. Sim. A professora está dirigindo uma Mercedes quando acontece todo o assassinato. E após o crime, e aí não tem mais aula e tal, e os motoristas os professores liberam, né? O diretor diz que não vai ter mais aula, e os motoristas cobram o dobro para levar os alunos ao estacionamento. Nossa. E aí você tem de novo aquela ideia de exploração dentro do próprio sistema, né? Tipo, tá todo mundo ali se explorando de certa forma, e aí você já remonta essa coisa de no final vai todo mundo se fuder, não vai dar certo para ninguém, porque... Só para eu finalizar o que a gente está falando sobre isso, é que eu senti que a polícia usa a cela 1 como executor da justiça, né? Eles jogam lá quem eles queriam que morressem. Então, imagina, gente. Imagina. Eles usam a cela 1 como um meio de se livrar de detentos que estavam dando trabalho. Os próprios profissionais da cadeia, né? Os próprios carcereiros, o diretor usava aquilo, sabia como funcionava, porque no texto deixa claro que quem entra lá provavelmente vai morrer, né? E era o desespero da mãe e do pai no final do texto, por conta dele ter sido transferido. Mas é interessante...
Pode Pode terminar, falar, achei que tinha amiga. terminado. Não, mas eu terminei, é porque isso me tira um pouco o ar, assim, sabe? É porque se você pensa. É como se você estivesse eternamente num corredor da morte, né? Tipo assim, você tá Sim. esperando morrer a qualquer momento. Assim. Sim, Só que para mim a polícia dentro do texto não é culpabilizada, porque a polícia é apontada como sintoma de algo maior, como mas com certeza. de um sistema político Mas com certeza. opressor que foi Com certeza. normalizado, né? E isso alcança várias Sim. instâncias, até mesmo na questão do suborno, de passar de uma cidade para outra. E aí ela aponta a polícia, eu não sei se ela chega a usar essa palavra, mas como um sintoma de esse comportamento, como um sintoma de um sistema político já em que todas essas operações foram normalizadas. Eu não sei se ela fala no texto, mas a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar no porquê que o policial ele se vê na liberdade de bater no negro, né? Por que ele, mesmo quando ele é negro, por que ele se sente nessa liberdade? Porque quando é um branco, a abordagem é diferente, né? Eu tava vindo da casa da minha irmã um dia desse da reforma e a gente tava comentando um meme que falava um monte de palavrão e aí eu lembro que eu soltei algum desses palavrões brincando. O Thales estava dirigindo, a gente estava brincando e a gente viu a polícia perto. E aí o Thales comentou, né? Olha, cuidado, que às vezes eles podem achar que você tá xingando eles. E, claro, eu não sou desse tipo de pessoa, eu não xingo ninguém, né? Eu xingo, mas eu não xingo dirigido para ninguém, assim. Eu uso meus palavrões só para expressar a minha doçura. Aí eu comentei, né? Eu falei, cara, a gente tinha vontade para fazer isso, mas já não seria assim se esse carro estivesse com 2 pessoas negras, né? Porque se a abordagem é diferente. E como isso é normalizado no nosso dia a dia. No texto, a questão de todo o sistema ser corrupto, de todo o sistema ser errado é normalizado, nós estamos normalizando as mortes, nós estamos normalizando o nosso sistema, que não é bom, que não funciona. E isso tem uma culpa. Pode falar, Carlinha. O que você me falou me lembrou a Tainara, ela foi, sabe, no Pátio do Sabiá? Ela foi lá numa loja, chama Perpétua, de cosméticos. E, tipo, não é a primeira vez que eu escuto ela falando comentários desse. Ela entrou na loja, ela queria comprar uns produtos pro cabelo dela. E ela foi seguida o tempo todo pelo segurança. E, tipo, ela falou que ela ficou tão desconfortável que, tipo, ela só queria sair de lá e não comprar nada, mas ela acabou comprando. E isso que deixou ela mais chateada, porque ela não fez nada, sabe? Só que eu acho que nessas situações as pessoas, sabe, tipo, fica tão paralisada, tipo, isso não tá acontecendo comigo, tipo, isso é minha culpa. E eu fico, tipo, gente, sério, tipo, vocês acham que isso é normal, sabe? Uma pessoa ter que se sentir acuada dentro de um estabelecimento, tipo, como se ela tivesse feito alguma coisa errada que ela não fez. Então é uma coisa assim, da gente pensar, sabe? Sempre tá nos policiando. Nosso sistema precisa ser muito modificado e eu acho que a modificação vem da gente reconhecer que esses padrões estão errados, né? Essas coisas estão erradas. A primeira morte do Covid no Brasil foi de uma negra, uma empregada. Por quê, né? Por que será? Quem que passou a doença para ela? Passou uma pessoa que estava viajando e que tinha dinheiro para se tratar. Então a gente tem que parar de normalizar a morte, porque como a gente vê essas coisas todos os dias no jornal, parece que a gente já está meio que se acostumando, sabe? O moço que morreu, o George que morreu sufocado, é a moça que estava sendo enforcada na TV. Mas cabo de vassoura. Caramba, será que aquele ser humano não consegue mobilizar essa mulher sem ter que enforcar, sem ter que subir o corpo em cima dela? É essa normalização que eu falo. Esse tipo de coisa me preocupa, porque eu acho que a gente está muito acostumado. Então, no texto, é como o Gildo falou, a Chimamanda, ela traz essas coisas como muito normais. Para a gente não é normal, porque a gente não está acostumado a ver, não, para passar de uma cidade para outra, a gente tem que subornar a barreira. A gente não está acostumado com isso, a gente paga pedágio, né? A gente paga pedágio.
A gente não suborna um policial ou uma barreira Gil, seu militar. microfone tá desligado. Não deu. Voltou. Voltou. Não, eu falei que é normal pra garota, pra narradora, é normal Sim, na narrativa, sim, não que isso sim. aconteça. Não, que claro. seja assim Não, na realidade claro. dela. Não, claro que não. Mas é a questão da normalização. Se é tão normal para eles, né? Naquele caso, que é um texto ficcional, é normal. Pra gente, a gente tem que ver essas normalizações do dia a dia, né? Tipo, tá errado. O que a gente vai ter que fazer para mudar esse sistema, sabe? Tá errado. Primeira coisa que eu falo sempre da questão de tentar mudar é tentar mudar os governantes que a gente está elegendo, né? Vamos tentar eleger mulheres negras, vamos tentar eleger as minorias, porque é mais de 50% da população negra. Cadê a representação desse povo negro, né? Por que a maioria dos nossos representantes são brancos? Por que a maioria desses representantes são brancos e homens? Né? Então vamos pensar nisso. A gente vamos caminhar para uma próxima eleição. Vai ter uma eleição de prefeitura, de vereadores. Né? Então é uma coisa que eu sempre chamo muita atenção. Porque por mais que a gente ache que é pouquinho esses passos de formiga que a gente pode dar, a gente tem que parar de ver essas coisas como normais. Né? A gente tem que parar de ver a morte como normal. Estamos para chegar a 100 mil mortos por Covid-19. É 100 mil mortos. Não é um número, são pessoas. Né? Então a gente tem que parar de normalizar a morte, a gente tem que parar de normalizar a violência. Sabe o que mais me frustra com essas violência policial, seja na ficção, seja as coisas que a gente vê na notícia, é sempre que é assim, mas fulano morreu, um policial matou fulano, mas fulano fez isso. Tipo assim, é difícil as pessoas entenderem que, tipo assim, ele podia estar fazendo o que fosse. O policial não tem direito de matar ninguém. De julgar. Tipo assim, ele não tem pra julgar e executar. Exatamente, não tem direito de te tocar, assim, pra te matar, com a intenção de matar. Mas fulano, não, mas ele roubou, a ficha dele é suja. Ué, e daí? O sistema policial, o sistema punitivista, o sistema militar tá tão dentro da nossa cabeça que a gente acredita nisso, que tipo assim, mas fez uma coisa errada, tem que ser punido. Mas punição não é morte, entendeu? É muito isso que é mais, assim, a gente vê pessoa normal achando bom as pessoas morrerem. Porque fez não sei o quê, porque representa não sei o quê, acha que representa não sei o quê, sabe? Se aquela pessoa morrer, tudo de ruim no mundo vai morrer. Não existe isso. É a questão do exemplo, né? O bandido bom é bandido morto e o bandido morto traz exemplo para os outros. Isso não funciona. Sabe? Isso não funciona. Existe um discurso de colocar o criminoso enquanto um ser humano, de tirar a humanidade do criminoso, de colocar o criminoso, então, é como uma figura de um ser generalizado em que alcança um status de não humanidade, de não normalidade, que rompe com tudo em que a nossa sociedade acredita. E aí, quando você tem isso bem fixado, você justifica a prática do assassinato, sabe? Então você diz que tudo bem matar, porque não são pessoas, não têm identidades, eles são só desertores, eles não estão acrescentando em nada, eles são exceção da sociedade. E quando você tem isso muito bem implementado, é muito fácil justificar a morte, porque afinal a gente sempre tentou se livrar do que excede. A gente sempre, durante tudo, a gente sempre se livra do que é contrastivo. E aí, eu achei uma parte que eu queria, que é quando eles vão ver, na Mábia, e aí ele não tá na delegacia. E aí tem um trecho que é assim, depois eu me daria conta de que naquele momento, ou seja, a gente vê que aqui a narradora ainda, no momento em que tudo isso está acontecendo, não entende muito bem, né, o que são essas relações ali, que aí ela vai dizer que depois ela se daria conta que naquele momento cada um de nós suspeitava intimamente que Namíbia tivesse sido morto por um policial desastrado e que aquele homem tinha a tarefa de descobrir qual era a melhor mentira sobre a sua morte que podia inventar para nós.
Ou seja, ele provavelmente teria sido morto por um policial desastrado que... E aí, tipo, a questão da banalização da vida dessas pessoas e que eles iam contar uma mentirinha, sabe? Dizer, inventar uma desculpa e as coisas iam ficar por isso. Provavelmente ele não foi morto porque a família estava presente, né? A família estava indo lá todo dia, então... Ele chegou a tempo também, né? Sim. Aqui foi quando ele tinha sido transferido para aquele lugar que Pra ele outra seria cela. morto se não Seria. tivessem. Eu lembrei daquele caso, não vou lembrar o nome do menino agora. Erro meu ainda, não lembrar o nome dele, né? Mas assim, que o corpo foi encontrado no IML. A família tava procurando o corpo João dele. Pedro? Vocês lembram? João Pedro. Ele foi morto, o policial, ele tava na casa do amigo brincando, o policial matou ele, a mãe não encontrava e o corpo dele foi encontrado no IML. Gente, eu fico imaginando essa mãe, sabe? Me dá a mesma agonia, assim, que não sei, que eu, quando eu li o texto, né? Eu fico imaginando, assim, minha cachorra latindo. Eu fico imaginando, assim, o que sabe, tipo... Gente, encontrar o corpo de um filho no ML, você tá vivendo sua vida e você encontra Uma o corpo do seu criança, filho. né? Sabe? Uma criança. Ele tinha 7? Acho que é 8. É, por aí. 7, 8. 8. Sabe, gente? Isso é uma coisa. E eu posso piorar ainda mais esse sentimento, Mafê. O ML é uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Eles tratam os corpos como corpos. Agora, Sim, você eu imagina, imagino, você tá procurando teu filho, você acha teu filho no IML e naquela condição. Gente, é surreal. É surreal. Sério, Sim. é surreal. É que tudo é tão anormal que fica normal, né? Principalmente para essas Exato. pessoas que lidam com essa... Eu vi, assim, eu acho que vai encaixar um pouco, mas assim, é que eu tava, enquanto o Gildo falava, me remeteu muito esse vídeo, um vídeo que a Gabriela Priori fez, que ela fala do desembargador, inclusive, ela fala que, assim, a gente viu ali que ele não estava preocupado, porque assim, todo mundo teve que se privar de uma certa liberdade na pandemia, né? A gente se privou da nossa liberdade de ir e vir, né? Assim, pelo bem do outro. A gente se privou da nossa liberdade de sair com os amigos, etc e tal. E assim, a pessoa negra da favela tá se privando da própria liberdade há tempos. E a gente não sabe disso, porque a gente não mora lá. Né? Então, assim, essa pessoa ela não sai na rua depois das 6, ela não deixa os filhos com qualquer um, ela não deixa os filhos brincar em casa, ela tá com o filho tá na escola, começa o tiroteio. Então, assim, eles já não têm a liberdade de ir e vir há muito tempo. E se eles não têm, se a liberdade deles está ferida, a nossa também tá. A gente só não tá, a gente tá enxergando isso agora, porque isso foi tirado da gente. Mas eles já não têm isso há muito tempo, sabe? E a abordagem da polícia é completamente diferente com um desembargador com uma pessoa da favela, igual a Tete estava falando, sabe? É completamente diferente. E se o outro não tem liberdade, como que a gente fala que a gente tem? Sabe? Como que a gente pode falar que esse povo é livre, sendo que tem gente que tá preso, né? Exato, é como se a gente valesse mais, sabe? Aliás, é como não, né? É tratado que Sim, nós a carne mais barata do mercado é a carne negra. Sim, Exato. com certeza. Mas é muito pesado isso, porque o país é muito grande, a gente vive num país muito grande e a gente vive... são contextos muito conflitantes, mas a gente tem que parar para pensar nisso, sabe? Porque enquanto a gente não para pensar, a gente continua vivendo a nossa vida linda, seguindo as nossas influencers no Instagram e imaginando que a nossa vida é tão boa como a delas, sabe? A gente tem que parar com isso. É triste? É muito triste. Dá uma depressão? Putz, dá uma puta depressão. É extremamente desgastante estar pensando nessas coisas. Mas, sinceramente, que bom que a gente está pensando. Que bom que a gente está vendo, sabe? Porque viver cego é muito pior, sabe? Esse tipo de cegueira é muito pior. Viver essa vida cega é muito pior, eu acho. Porque é como se você não enxergasse o outro. E a gente tem que enxergar o outro. A gente vive numa sociedade, sabe? E a gente não vive sozinho. Se você quer viver sozinho, vai comer no mato. E não dependa de ninguém do sistema capitalista. Plante sua comida, come sua comida. Mas a gente vive numa sociedade. A gente depende dessas coisas, sabe? Muito complicado. É realmente muito complicado.
E triste. Eu achei um outro trecho que fala dessa questão dessa normalização desses comportamentos e da não. Que é quando a prima tá viajando, né? E aí a prima tá viajando com 2 celulares. E aí os policiais chamaram ela de puta porque possuía 2 celulares e lhe pediram tanto dinheiro que ela se ajoelhou no chão, na chuva, implorando-lhes que a deixassem ir, já que seu ônibus já tinha sido liberado. Ou seja, mais uma vez essa questão do abuso, né? E parece ser uma coisa Policial, né? recorrente. Sim. Uhum. E aí a mãe vai dizer que eles são sintomas de um mal mais amplo. Pelo contrário, meus pais ficavam em silêncio. Aí ela vai dizer que nesse dia a mãe não estava dizendo isso. Em contrário, meus pais ficavam em silêncio. Era como se, recusando-se a criticar a polícia, como sempre faziam, tornassem a liberdade inamável mais iminente. Aquele medo de criticar, sabe, de ir contra o discurso de ordem social. Uhum. Muito isso. Cara, esse texto é muito real. Muito real. Muito. Muito real. A gente vai ler muita coisa boa dessa autora ainda. Nossa, mas 3 semanas. Isso é muito bom. Ah, uma coisa mais leve, assim, que Por o favor, conto traz. É só uma coisinha, mas eu gostei muito do papel da comida, né? Que o conto tem. Que é o suborno, né? Que é o arroz, o tipo de arroz, o tempero da mãe. Eu adoro essa parte, porque é muito verdade. Tipo, eles foram subornados pela barriga mesmo, né? Todos os dias. E eu vontade de comer, eu nem sei o que é, mas. E aciona uma docilidade, né? Uma questão meio maternal, só que nem isso compra a amizade, a educação, sei lá o que, a amabilidade do sujeito lá do. Não, porque no último dia ele ignora eles, né? Pode falar, Malu. É, Malu. Não, como se fosse a obrigação deles levar comida e subornar, sabe? Tipo, não foi uma coisa que eles tiveram que se corromper. Mas é uma obrigação, tipo, se vocês querem que eu faça isso, então vocês me dão alguma coisa em troca. E ele porque eu não vou fazer só de gostava, né? bondade. E ele gostava, ele falava que o arroz era gostoso, mas foda-se. Tô nem aí pra vocês, quero comida. Não, e além disso, o conforto que os pais deram, a mãe especificamente, pro filho, era comida, né? Isso é muito real. Tipo, aqui na minha casa, por exemplo, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Teve uma época que no ensino médio eu fazia conservatório de tarde, de manhã eu tinha aula, e eu tinha só meia hora entre a escola e o conservatório. A minha mãe, ela me buscava de carro na escola, ela trazia comida, assim, e eu comia no carro, e ela falou assim, tá bom. Ela sempre preocupada, tipo, era a coisa que ela mais me preocupava. E era a coisa que mais me confortava. Tipo, esse dia é cheio, mas tem a comida da minha mãe, sabe? Aí a gente pensa, o cara tá lá preso, aí a mãe pensa assim, eu vou fazer a comida que ele conhece, a comida que ele gosta, e vou dar pra ele. E ainda vou usar de suborno. Isso é muito, assim, muito sentimental, eu acho, no conto. Eu achei interessante também nessa questão da comida que ela dá a carne pro guarda e o frango pro filho. E aí eu fiquei pensando nesse valor das comidas, né? No preço que deveria ser suborná-lo. E depois de um tempo ele para de se importar, né? Ele fica tão transtornado com tudo, ele fica tão. Ele para de querer. Ele toma tanta consciência desses privilégios que ele tá tendo em ter acesso à comida da mãe todo dia, que ele para de comer, né? Porque tem gente passando fome onde ele tá. Além da fome, ainda tem a questão do banho, né? O trem do banho foi para quebrar minha cabeça, assim, né? Pensar quem tem o dinheiro para subornar o guarda para conseguir a água toma banho, quem não, não. E no dia que eles lavam a coisa, o cara se joga no chão e se esfrega no detergente porque ele não tem dinheiro. Imagina, o cara não é um velho, é um senhor. Imagina, que absurdo, que absurdo. E os bichos, que ele vai falando dos bichos na parede que estão comendo eles vivos. Eu procurei, eu pesquisei, porque eles falam um nome... Você também? É tipo um ácarozinho, né? É tipo um ácaro um pouco mais agressivo. Um ácaro que pica. Um ácaro carnívoro. Carnívoro.
Pamonha. É engraçado pensar que o cara podia se confortar com poucas coisas, né? A gente se conforta com poucas coisas. Sim, muito. Eu vou mandar uma foto do arroz de Olof pra vocês verem. Tá bom. Pra gente passar vontade. Quando a Malu for fazer o mestrado e o doutorado dela na África, na Nigéria e ela traz pra gente Tudo! a cara dela. O que você falou, amiga? Não ouvi. Porque a Nigéria não tem nada a ver com o que eu estudo, mas se um Eu dia sei, eu você conseguir dá uma visitar a Nigéria. Isso! Ai, que delícia. Ai, Ai, deu quero. fome. A nossa comida parece muito, né? Do continente. Malu, perdeu, eu não te ouvi, eu tava pensando na comida. Ela não estuda Nigéria. É que tá muito baixinho, amor. Se tiver o privilégio de conhecer a Nigéria, esses países eu vou amar, mas, né? Gente, meu Skype saiu. O que eu faço agora? Ah, voltou. Do nada, o trem fechou aqui. Eu falei, caí, pronto. Mais alguma coisa, galera? Não. Acho que é isso. Muito pesado, né? Muito. Acho que ele Amanda ainda dá margem para muitas outras discussões, né? Só que chega um momento que você tem que falar, peraí, chega, senão eu vou ficar muito no Muito. Então é isso, então. Bye, bye. Tchau. Então, beijo, vídeo. Beijos.